Olá, boa noite. Meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Hoje é dia 18 de abril de 2016, 20 horas e 53 minutos. Apanhado geral do day after, do dia seguinte. Então vamos fazer mais ou menos uma análise do que aconteceu durante esse dia, para que a gente possa mais ou menos tentar prever as próximas ações. A questão do Senado, quanto tempo mais ou menos irá durar. Hoje foi entregue lá no Senado a questão do impeachment, que foi aprovado ontem à noite, às 11 horas da noite aproximadamente. Foi entregue do Eduardo Cunha para o Renan Calheiros, ambos do PMDB. E o que acontece? Essa situação faz com que o processo ande naturalmente, né? Ele vai fazer com que aconteça o processo em aproximadamente, segundo ele, não tempo demais para fazer a coisa ficar chata e morosa, né? Que não vingue, e curta demais que seja acusado de, vamos atropelar o negócio porque é o PMDB que está querendo fazer isso. Pelo que eu entendi do Renan, parece que a coisa vai virar entre 12 a 15 dias aproximadamente, menos de um mês o negócio. Aí afastaria ela por 180 dias. Nesse meio tempo se julga isso dentro do Supremo Tribunal Federal e numa votação que voltaria para o Senado, aí teria que essa primeira votação é uma maioria simples, é 50% mais um, tá? Dos 81 senadores, tá? Então daria para fazer tranquilamente. Hoje nós temos votação para isso. A segunda votação, aquela para expulsar definitivo a Dilma Rousseff, ela precisa ter 54 senadores. Tá? Então essa sim a gente vai ter que fazer uma pressão desde já nesse aspecto, para ver se nós vamos conseguir expulsar em definitivo a Dilma Rousseff. Nesta primeira, a gente tem condições tranquilas de expulsar a Dilma do poder. E uma vez ela afastada do poder, aí fica mais fácil para a gente poder fazer a investigação sobre isso, porque a gente desaparelha o sistema de Estado por parte do PT. A Dilma, ela foi para a imprensa nacional e internacional e alguns meios de comunicação internacionais inclusive não estão, porque assim, caiu na boca do mundo que todos os políticos brasileiros, ou boa parte dos políticos brasileiros, estão tentando caçar a pobrezinha da Dilma Rousseff, estão envolvidos em processos de corrupção. E ela, em si, ela não tem processo nenhum. Acontece que a legislação teve gente dizendo que a gente estava usando, que os nossos políticos estavam usando as cores do time de futebol do Brasil. Não sabem nem que a nossa bandeira tem o verde e amarelo, para ver como é que é a coisa. E como a Dilma fala golpe, 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 não sei também se existe alguma relação ideológica desses jornalistas fora do Brasil com o projeto do PT, porque podem ser socialistas também, ou com projeto socialista também. E a gente não sabe quem escreveu cada matéria ou como agiu em cada situação. Mas existe uma situação muito específica para essas pessoas que são tipicamente ignorantes daquilo que estão falando. São realmente ignorantes, sejam eles nacionais ou internacionais. E como é que eu posso afirmar esse tipo de coisa? Porque eles desconhecem, todos, inclusive aqui no Brasil, que falam a questão, que reverberam essa questão de que Dilma Rousseff não tem um processo contra si.
eu tenho que explicar a seguinte coisa. Primeiro, ela tem foro privilegiado, tá? Então, porque ela é presidente da República. E ela só pode sofrer um processo uma vez que aconteça a questão da causa ser julgada. É diferente nos outros casos, porque ela, como presidente da República, ela não pode sofrer processo direto. Primeiro, o mérito da causa tem que ser julgada. E só depois que ela perder o cargo é que ela pode ser investigada e julgada diretamente. E ela sabe disso. Os advogados sabem disso. O próprio Cardoso tem noção disso. Todos sabem disso. Mas ficam falando que ela é inocente porque ela não tem um processo contra si. Gente, prestem atenção no que eu vou falar de novo, para que ver se cai a ficha de vocês, tá? Eu tô cansando dessa história, isso estava começando a me tirar já me irritar um pouco, porque, pô, não tem um advogado, não tem uma pessoa para chegar e dizer uma coisa dessa que é tão óbvia. Dilma Rousseff não pode ser processada. É a causa que é processada. Para dar vazão para que ela possa perder o cargo. O artigo 85 da Constituição são os crimes de responsabilidade que ou existem ou inexistem. Então, para que ela, Dilma, possa ser processada, com o foro privilegiado que ela tem que primeiro ser julgada a questão. E aí ela sofreu impeachment, para depois ela, indivíduo, ser processada. Essa história de que ela é proba, ela é inocente e ela não tem nenhum processo contra si e está sendo julgada por pessoas que estão sendo investigadas por processo de corrupção, sim, as pessoas estão sendo, os parlamentares estão sendo investigados por processo de corrupção, mas eles são parlamentares, eles são ou deputados ou senadores, eles não são presidentes. Então essa besteira de que ela é uma pessoa inocente que está sendo julgada por culpados, isso é balela. E quem é que diz que a gente vai parar por aí? Só me diz, quem é que diz que a gente vai parar por ali? Ninguém aqui está querendo aliviar. O PCdoB foi para a televisão, olha a cara de pau. Os parlamentares do PCdoB foram para a televisão dizer que eles não são contra as questões de corrupção, de investigação contra a corrupção, que eles são a favor, né? Mas que deveria ser nas formas da lei, isso, aquilo. Como se eles não soubessem o que é. Como se eles não tivessem noção do que é. Tudo que foi feito, aqui ó, PCdoB, PSOL e PT deu 100% dos votos em favor da Dilma. 100%. Afinados. É um discurso só. PCdoB e PSOL é continuação. É puxadinho do PT. E os caras pegaram e falaram o mesmo discurso, a mesma situação. Todo mundo. Homens e mulheres. Como se não tivessem noção do que estão fazendo. Quer dizer, o que fizeram com o Collor é tudo falso. Porque foi a mesma coisa, a mesma situação. A diferença entre Collor e Dilma é que o Collor tinha o PRN, que era um partido nanico. E uma vez que ele foi eleito pela imagem dele, o partido não tinha tamanho, não tinha força, não tinha estrutura. E uma vez que a imagem dele foi prejudicada, ele não tinha lastro, não tinha um partido forte como o PT tem, ele não tinha o que sustentasse ele dentro da Câmara. Por isso o Collor caiu mais fácil. E a diferença também foi que ele renunciou. A Dilma diz que não vai renunciar, porque ela tem um lastro de um partido que está dando suporte para ela. Então é isso que está acontecendo. E essa história de dizer que não, que a Dilma não tem processo nenhum contra si, ela é inocente, isso e aquilo. Gente, o mérito da questão que está sendo discutido aqui. Depois é que vão ver os crimes dela, especificamente. O Senado agora vai julgar os méritos também.
vão acrescentar novos méritos, inclusive porque passou de um processo para outro, passou de uma casa para outra, eles podem acrescentar novos crimes a esse processo. E foram cometidos nesse meio tempo novos crimes de responsabilidade, que podem ser anexados por outros senadores. E a imprensa internacional, que desconhece a nossa legislação, até as cores da nossa bandeira, está dizendo que não. Que são criminosos julgando uma pessoa inocente. A Unasul diz que está em risco a segurança internacional do continente se Dilma for impeachmentada. Que é aquilo que eu estava falando para vocês, a questão do cenário, da possibilidade de um cenário de invasão estrangeira, que por sinal eles tentaram, né? Mandaram um ônibus de estrangeiros para apoiar o Dilma contra o impeachment. O exército foi obrigado a botar os seus tanques lá em Brasília para evitar as ameaças de ataque aéreo. Tinha até ataque para carro-tanque contra aeronaves estrangeiras. Tamanha foi a crise que aconteceu aqui. A polícia e o exército patrulharam todos os eventos. Estava o policiamento nos eventos. Eu me senti seguro dentro dos eventos. Me senti seguro porque estava muito bem policiado. E os pequenos focos de crise que deu ali foram rapidamente sanados. Então, a situação dos protestos só mostrou para nós que nós estamos amadurecidos o suficiente para poder protestar contra uma situação dessas. E que se não houve guerra civil, se não houve violência, foi porque a gente tinha sim segurança. Segurança que não era segurança de governo, era segurança porque o governo, para ele, tanto faz. Chamaram gente de fora para atacar a gente. Isso é crime de responsabilidade. Isso é pior que crime de responsabilidade. Isso é crime contra a soberania nacional. E aí vai dizer, a imprensa internacional, que não conhece essa situação do Brasil, fica debochando, ironizando, mas a quem interessa? Quais grupos fizeram isso? A gente não pode dizer também que eram todos, claro que não. Mas alguns grupos específicos se mobilizaram exatamente para pegar e desqualificar a questão internacional, desqualificar os algozes. O PMDB provavelmente vai ficar responsável por algum tempo pelo Brasil. E enquanto for necessário, ou enquanto for possível, eles vão fazer a governabilidade. Não que eu aprove essa situação, mas é o vice, é o presidente da República, é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. É a maior bancada. Então não tem como a gente pegar e dizer que eles não vão governar o Brasil, porque eles vão governar o Brasil. Né? Só que, muito provavelmente, os três possam ser cassados. Os três possam ser cassados. E o Lewandowski, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, vem assumir a presidência do Brasil, interinamente por algum tempo. É possível que tudo isso aconteça. É possível que se façam novas eleições, é possível que haja uma intervenção militar. Tudo isso, todos esses cenários que a gente não quer acreditar que existam, eles são todos cenários possíveis e imagináveis. Inclusive a intervenção. Tudo é possível. Inclusive nada. Inclusive nada pode acontecer. Pode acontecer tudo simplesmente Dilma voltar ao poder. E que isso não é a melhor situação para nós. Com certeza não é o que ninguém quer. Mas tudo isso são cenários possíveis. E aí existem países que estão mais preocupados com as Olimpíadas do que com o cenário do Brasil, porque a gente agiu errado de chamar as Olimpíadas para o Brasil. Sim, agimos errado, mas quem é que teve a brilhante ideia de chamar a Copa do Mundo e as Olimpíadas para o Brasil? Foi o PT, em anos eleitorais, justamente para manter o povo controlado.
Então era um projeto de poder do PT. Era uma manifestação de uma proposta de poder do PT. E desculpa, mundo, mas a gente está corrigindo a casa. A gente está arrumando a casa. Exatamente para dar segurança para vocês. Porque o atual governo liberou as portas para o terrorismo internacional através de projetos de lei. E se nós não fizermos o nosso tema de casa agora, corre o risco de quando vocês chegarem aqui, vocês não terem a segurança necessária para poder praticar os esportes. Então a gente tem que fazer sim a nossa parte. Gostem você disso ou não. E parte do pressuposto que a gente vai ter que trabalhar com essa questão. E talvez a gente tenha que cancelar as Olimpíadas no Brasil. Talvez. Porque é uma crise internacional. Ou vocês preferem que aconteça o terrorismo aqui dentro? Não, né? Ninguém quer isso. Nem o brasileiro quer. Porque vão ter atletas brasileiros aqui também. Vai ter o povo brasileiro ali também. Ninguém quer isso. Ninguém quer ataque nenhum. Então por isso a gente tem que cuidar da nossa segurança interna. Essa situação é terrível, mas é verdadeira. É real. A gente está vivendo uma crise terrível. A economia fragilizada é um detalhe nesse processo todo. Nós estamos vivenciando um sistema pré-guerra mundial. E o Brasil está no meio desse negócio todo. E a imprensa internacional está preocupada que a presidente Dilma Rousseff não tem um processo contra si. Não conhece a legislação nacional e reclama a respeito disso. Acontece que o processo contra si, pela 10ª vez eu falando isso, processo contra si ela não pode ter. Não pode. Não é o momento. Ela tem foro privilegiado. Só depois que o mérito da questão for julgada é que ela vai poder ter um processo contra si. E ela tem que ter o direito à ampla defesa, que é um princípio do direito brasileiro. Como ela tem um partido forte, que não é o caso que o Collor tinha, como ela não vai renunciar, como não é o caso que o Collor fez, ela está levando com a barriga e dificultando a situação, atrapalhando o processo, e ela acredita que essa situação vai ser suficiente para livrar ela do processo. E pasmem, ela quer ainda essa semana, até o final dessa semana, botar Lula como ministro, o que vai transformar o Brasil na prática num governo parlamentarista. Aquilo que eu tinha falado há várias semanas atrás, ela quer fazer isso essa semana. A questão é a seguinte, eu tenho muita dificuldade para muita gente entender esse tipo de coisa. Eu não sou cientista político, eu não tenho bola de cristal. Tá? Eu sou cientista político, eu não sou vidente, eu não tenho bola de cristal. Tá? Então o que acontece? Quando as pessoas acreditam que eu possa ver o futuro numa bolinha de cristal e por isso eu tenho que dar uma data, uma situação, eu não sou capaz de fazer isso, ninguém é. Eu posso ver os cenários e posso ver o que as pessoas estão fazendo. É só isso que eu posso dizer. Eu posso ver as reportagens e ver as atitudes, os comportamentos e dizer, olha, pode acontecer tal coisa em tal situação, em tal situação. Eu não posso prever futuro porque eu não sou nenhum vidente. E como eu não tenho vidência, eu não posso dizer assim, ó, vai acontecer isso em tal situação, em tal momento e as pessoas vão agir dessa maneira. Não é assim que a banda toca, não é assim que a coisa funciona. Tá? Então o que eu preciso mostrar para vocês? Os cenários que podem ou não ser concretizados. Quando não acontece uma violência, como uma guerra civil, uma coisa assim, eu dou graças a Deus, quer dizer que a gente conseguiu, anunciando a coisa, denunciando a coisa, inclusive, impedir que aquilo acontecesse. Então para nós é maravilhoso quando não acontece a violência. Por quê? Porque a gente preveu ela e deu para organizar o negócio. Vocês acham que se não tivessem a segurança, os policiais, da forma como teve nessas manifestações, que a coisa seria do mesmo modo? Se o exército não tivesse colocado seus tanques lá, se as forças policiais não tivessem feito barragem, muradas,
não tivessem, a Polícia Federal não tivessem investigado os estrangeiros que estavam vindo ilegalmente para o Brasil, se vocês acham que seria tudo do jeito que aconteceu? Então, as denúncias não valeram de alguma coisa? Exagerei nas denúncias, é isso? Foi exagerada? Tudo bem, ótimo. Então, eu exagerei. E daí? Pior seria se eu não tivesse exagerado. Pior seria se nós não tivéssemos denunciado. Porque as denúncias fizeram com que isso acontecesse dessa tranquilidade. A inteligência policial, a inteligência de todos os setores policiais do Brasil fez com que nós tivéssemos um processo de impeachment tranquilo e na paz. Vocês podem dizer o que quiserem dizer, vocês podem falar o que vocês quiserem falar. A realidade é essa. Quando a gente denuncia, a gente cria uma situação de previsão do processo. Tá? Então, eu não posso dizer para você se a coisa vai acontecer de uma determinada maneira ou não. Eu posso prever através dos fatos, das realidades que estão sendo, os cenários que estão sendo criados, e para que eles possam ser impedidos de acontecer de uma forma mais grave. Houve conflitos durante todo esse processo? Houve, mas eles foram mínimos, eles foram minimizados, os conflitos foram pequenos, as quantidades de agressões foram mínimas, ao ponto de quase não serem reconhecidas. Ou que tu acha que os ânimos não estavam quentes lá dentro também no Congresso Nacional? O João Willis, por exemplo, deu uma cuspida no Bolsonaro. Isso é motivo suficiente para código de ética parlamentar para ele ser expulso. Como parlamentar. Faltou com respeito, falta de decoro parlamentar. Sim, ele pode ser expulso. Né? Não tem anistia pro Cunha, não tem. A obrigação dele é dar um impeachment para Dilma. Mas se ele cometeu crime, ele também tem que pagar. Todos que cometem crime têm que pagar. Não existe anistia para crime. Se tu roubou, tem que pagar. Tem que ir preso. Tem que haver CPI, CPMI, seja lá o que for, tem que acontecer. Não tem perdão, não. A gente tem que dignificar esse país. A gente tem que combater a corrupção, não é o partido. Ninguém aqui está defendendo bandeira de partido nenhum. Viu, mundo? A gente não está defendendo partido, nem parlamentar. A gente está defendendo o país contra a corrupção. E não é por causa da Dilma. Porque ela é mulher, ou porque alguma coisa desse sentido. Não, cara, ela já teve um mandato inteiro. E ela quis se reeleger e ela não tinha nem habilidade para o primeiro mandato, que dirá para o segundo. E se houve corrupção, tem que caçar. Qual é o problema de vocês cuidarem da vida de vocês e deixar a gente em paz? Agora, quando é para a gente pedir socorro para o mundo, pedir para o mundo inteiro, olha, a gente quer evitar a violência aqui no nosso país para que ele não seja tomado, para que não haja guerra no país de vocês, vocês ficam debochando e ironizando em vez de fazer isso. Então, quer prestar atenção no Brasil? Presta atenção no seguinte, ó. Se aqui virar um socialismo radical, um nazismo, pode acontecer uma terceira guerra mundial e o país de vocês pode ser invadido. E é isso que a gente... Aqui, nós estamos tentando livrar o mundo de uma guerra. Impedir que isso ocorra. Eu peço, encarecidamente, eu peço, por favor, tá, que o povo brasileiro, se tiver contato fora do Brasil, todos os amigos, brasileiros ou não brasileiros, que tiverem contato fora do Brasil, mostrem e traduzam esse vídeo para seus amigos estrangeiros, seus amigos, principalmente jornalistas estrangeiros ou cientistas políticos estrangeiros, que entrem em contato com eles e oriente eles a respeito dessa situação. Eu não tenho capacidade ou condição para fazer tradução de todos os meus vídeos, então, por favor, aqueles que tenham um mínimo de interesse nesse sentido, que façam isso, que entrem em contato com seus jornalistas, amigos estrangeiros, com seus cientistas políticos, amigos estrangeiros, de diversos países do mundo, e que peçam para eles, para que eles orientem os seus povos a esse respeito, a respeito da nossa legislação, que a nossa legislação ela é positivista, né, ela é o direito positivo, né, de Augusto Conte,
Então, o nosso projeto é um projeto onde a gente vai de forma linear e gradativa, fazendo o direito positivo, fazendo aquele direito onde a gente tem a legítima defesa, né, e onde o réu tem presunção de inocência. E aí o que acontece? A Dilma Rousseff, ela não pode ser processada enquanto presidente da República por conta de um foro privilegiado. Só depois, agora está sendo questão do mérito. Por isso que ela é pseudamente inocente. Isso aí é uma falácia. Ela tá usando isso da mesma forma que o Collor poderia ter usado. O Collor poderia ter dito: eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente. Não ia adiantar de nada. Porque a questão era do mérito. Ele poderia ter usado isso, mas ele simplesmente não adiantou. Quando chegou nessa parte, ele disse assim: não, tudo bem, eu renuncio. Ele sabia que não tinha força política dentro do... que ele ia ser cassado mesmo, e ele ia perder os direitos políticos dele. A Dilma não se importa com isso porque ela tem um partido forte que dá lastro para ela. Gente, isso irrita a gente. E saber que o Lula pode se tornar primeiro-ministro do Brasil praticamente, porque vai ser ministro chefe da Casa Civil, ainda até o final da semana ela pode tentar fazer a posse do Lula a esse respeito. Ela vai começar agora a fazer a dança das cadeiras, e nesses 12, 15 dias, que enquanto ela não for cassada, ela vai tentar transformar durante essas 2 semanas, mais ou menos, aproximadamente 2 semanas, ela vai tentar transformar o Brasil num inferno na terra para todos os opositores dela. Ela vai tentar. Se ela vai conseguir, são outros 500, mas ela vai tentar. Ela vai tentar se vingar, porque ela está com muita raiva. Ela é rancorosa, é uma mulher vingativa, ela é rancorosa. Ela vai tentar de todos os modos se vingar de cada um que votou contra ela. Ela vai tentar impedir que aconteça a votação no Senado. E a votação do Senado também a gente tem que ir para a rua. Quando acontecer o dia da votação do Senado, 50% mais 1, a gente também tem que ir para a rua. Então, o dia que a gente souber a data certa desse evento, a gente também tem que ir para a rua e também tem que protestar. E ela vai tentar também impedir isso. Vocês têm que já mandar desde já e-mail para todos os senadores, pedindo para que eles votem nas 2 votações que vão ter que fazer para a retirada do PT do poder, porque isso é perigoso, é um grupo perigoso. Isso é crime organizado no poder, gente. Isso é nazismo latino. É uma versão nazista. Isso não é socialismo comum, isso não é comunismo simplesmente. Não. Isso é nazismo. A prática adotada é muito próxima de Joseph Goebbels. Da publicidade, do marketing, do aparelhamento de Estado. E a mesma quantidade de pessoas, inclusive, que na Alemanha nazista, que era 10% só de alemães que eram nazistas, o resto não era. Como agora, só 10% de petistas e apoiadores. E a gente está vendo que, na verdade, o esfacelamento dos partidos políticos, os 30 e tantos partidos políticos que existem no Brasil hoje, não existem de fato. O PCdoB e o PSOL são puxadinhos. Puxadinhos do PT. E a rede que muita gente achava que ia ser uma alternativa para a esquerda, isso e aquilo, não foi em favor do impeachment, foi partido pela metade. Ou seja, a gente sabe que tem boa parte da rede são exatamente petistas disfarçados. A coisa é igual. É o plano B do PT, como o PDT, que também era para ser integral da Dilma, e alguns conseguiram romper. Não vai faltar para aqueles que foram fiéis à democracia e à legalidade espaço em outros partidos. Não vai faltar para eles espaço.
Porque eles foram justos e a população vai lembrar deles. Eles foram corretos. Eles foram a favor da democracia e em favor do povo. Contra a tirania do governo do PT. Agora, esses partidos que foram traidores da nação, que foram traidores da democracia e a favor do poder acima de qualquer coisa, esses partidos, eles devem ser cassados dos seus direitos políticos. Só quem pode fazer, na minha concepção, só quem pode fazer essa alternância de poder hoje em dia, essa modificação de sistema político hoje em dia, na minha concepção, é uma intervenção militar. E ela, para acontecer, vai ser um ato de desespero. Se o PT chegar às vias de fato no último nível de instância de agressão contra o povo brasileiro, que é através de uma guerra civil, uma invasão estrangeira. Então Deus queira que não aconteça, que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. Porque se é para acontecer isso dessa maneira, a única alternativa para conseguir fazer essa transformação seja essa, significa que a gente esgotou todas as formas democráticas de discutir a coisa pela paz. Chegamos ao ponto do desespero. A Dilma, o PT, Lula e nós, o povo brasileiro. Que acabou o diálogo, que acabou a democracia. E aí, para arrumar a casa, só os militares mesmo. Vocês acham que eu quero esse tipo de coisa? Eu não quero. Mas é o que resolve. A gente não teria ter passado por nada dessa situação se acontecesse isso antes. Se os militares tivessem sido convocados pelo povo, não impeachment, se a intervenção tivesse sendo gritada nas ruas e não o impeachment, nós não precisaríamos ter passado por nada disso. Mas como última ferramenta, como última necessidade, é o risco que nós corremos. Então clamem pelos seus amigos estrangeiros, jornalistas e cientistas políticos para mostrar exatamente o cenário que nós estamos vivendo. Nós estamos consertando o nosso país para trazer paz para o mundo. Que nós não queremos esse cenário da Terceira Grande Guerra Mundial. Ponto. Tá? E esses cenários que estão sendo criados não é uma questão de eu prever futuro, eu não prevejo o futuro. Eu mostro os cenários. Tá? Então esses cenários, eles existem, gostem vocês ou não. Essas realidades, elas existem, gostem vocês ou não. Dilma, nas próximas 2 semanas, vai transformar a vida do povo brasileiro num inferno. Porque é a última coisa que ela tem que fazer para ela se manter no poder. Ela vai tentar qualificar de todas as formas os ministérios dela e as ações dela para prejudicar os partidos políticos e gerar a votação contrária ao interesse do povo brasileiro. Então a única forma da gente impedir isso é agora pressionando os senadores em nosso favor. E logo em seguida o Supremo Tribunal Federal em nosso favor. A batalha está na metade. Segundo ela, recém está no começo, que deu a entender que mesmo uma vez fora do poder, que ela não vai parar de incomodar o povo brasileiro. Tá? Ela deu a entender isso no discurso raivoso dela agora há pouco. Então prestem atenção nisso, nesse comentário dela, analisem o discurso dela, porque isso não vai acabar aqui. Dilma, uma vez fora do poder, ela vai continuar agindo contra o povo brasileiro. Tá? Prestem atenção nisso. Muito obrigado pela atenção dispensada.